Olá, Vitória. Estamos aqui iniciando a nossa transmissão. Espero que hoje tenhamos uma experiência extraordinária com mais uma transmissão da série Caminhos do Avivamento. Aleluia. Vamos ouvir uma cançãozinha enquanto a gente espera aí a chegada. Está aqui o Joabe com a gente, pastora Sandra, pastor Luciano, olá, estava assistindo a live da pastora, benção pura, hein? Linda, está aqui com a gente, glória a Deus. E aí vamos esperar o povo de Deus acompanhar com a gente mais um pouquinho da história do avivamento no século XX. Leila, Deus abençoe. Sara Ferreira. Shalom, pastor Luciano, bem-vindo aqui, tá? A paz, irmã Leila Santana. Enche-me, Deus. Daqui a pouquinho eu estou começando, viu? Sejam bem-vindos. Vamos navegar um pouquinho na história do século XX. Deus fez coisas grandes. Nós somos resultado disso. Amém? Oh, glória! Sentindo que Deus vai abençoar o seu povo nessa noite por amor a Cristo. É tudo por amor a Cristo, é só por causa dele. É tudo por causa dele. Não a nós, Senhor, não a nós, somente a ti, meu Deus. Aleluia. Até transbordar. Derrama a sua glória. Pastora Geisiane, bem-vinda. Maravilha, aquela transmissão há pouco, aquela live. Que bênção, que poder, que Pentecoste. Deus abençoe, minha irmã. Bem-vinda aqui, tá? Enche-me, Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me. Oh, glória ao nome do Senhor Jesus. Você pode adorar a Deus onde você está? Pode levantar as mãos para os céus. Pode tributar a Ele, o Cordeiro de Deus. Aquele que venceu a morte, aquele que enfrentou a cruz, aquele que sofreu tremendas humilhações e deixou a sua glória para habitar entre nós, só por amor a mim e a você, sabe? Nós somos privilegiados, glória a Deus, oh glória, aleluia, glória a Deus. Maravilha. Vamos ler a palavra de Deus agora. Atos capítulo 5. Abra sua Bíblia aí, o aplicativo. Não, se abrir o aplicativo no celular, você vai sair da live. Então tem que ser a Bíblia. Glória a Deus. Deixa baixinho aí a música. Atos capítulo 5, versículo 12. Maide, bem-vinda. Vamos lá? Diz assim a palavra do Senhor: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes, ninguém ousava juntar-se a eles,
porém o povo lhes tributava grande admiração. E crescia mais e mais a multidão dos crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levar os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles. E afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes, atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Aleluia! Oh, glória! Que maravilha! Vamos orar? Pai querido, obrigado. Está aqui em tuas mãos. O que nós queremos é apenas sentir a tua real e poderosa presença, e o que falarmos aqui contribua para o reino, para o teu povo na face da terra ser visitado mais uma vez pelo teu Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Queridos, que bom estar aqui, presbítero Davi Wilkerson, lá de Feira de Santana. Bem-vindo, Davi, que maravilha. Então, gente, nós estamos com a série Caminhos do Avivamento. Eu queria em primeira mão dizer a todos vocês que o objetivo desse projeto, das lives, está dentro da campanha de avivamento que Deus despertou nosso coração para fazer. Mas é só uma campanha. Nós não temos nenhum poder de fazer o avivamento. Nós não queremos aqui ensinar ao povo, alguém, como o avivamento virá. Não é essa a nossa pretensão. A pretensão é que a gente aprenda com os nossos irmãos do passado. É que a gente se espelhe com o que aconteceu com eles e possa perceber que eles, assim como nós, também podemos, eles experimentaram e nós podemos também experimentar. Porque Deus quer, Ele é gracioso. E em Isaías 30:18 diz assim: Ele está esperando para ser bom com vocês. A sua palavra diz: olha, vocês que são maus, quem de vocês, se um filho lhe pedir pão, vai lhe dar pedra? Quanto mais o Pai vos dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então, o Espírito Santo é a figura central do movimento de avivamento. E nós podemos perceber que esse século, século 20, é considerado, século passado, nós já estamos no século 21. Mas o século 20 foi considerado como o século do Espírito Santo. E a gente começou a falar disso, com o avivamento que ocorreu em 1904 no país de Gales. Falamos semana passada. Mas, pastor Alfredo, como é que era o povo nesse tempo? Como eram os crentes? Eram crentes nominais. Eles frequentavam igrejas, eles iam aos cultos, mas não havia entusiasmo, não havia fervor. Havia um convencimento de que eles precisavam cultuar a Deus. Eles amavam a Deus, mas eles não viviam Deus. Assim era o século XIX. E no final do século XIX, ainda prevalecia uma compreensão de que o Espírito Santo, a vinda do Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo estava ligado diretamente ao processo de santificação do homem. Por isso, no século XIX, o Espírito Santo é chamado de segunda bênção. Qual é a primeira bênção, pastor Alfredo? A salvação. E a segunda bênção, o batismo com o Espírito Santo. Porque havia sim um movimento do Espírito Santo
no século XIX. Menor, mais esporádico, né? Em algumas igrejas, isoladamente, o Espírito Santo descia e batizava os crentes, né? No final do século XIX, houve uma mudança de paradigma, né? Um pastor, um evangelista chamado Charles Parham, em 1900, próximo à virada do século, ele iniciou uma escola bíblica na cidade de Topeka, no Kansas. O nome da escola era Bethel. Ele era um homem que tinha uma certa condição. Ele alugou uma mansão no Kansas, e lá nessa mansão ele hospedava alunos de vários lugares ali da região. Esses alunos, eles iam frequentar o curso tinha um propósito. Qual era o propósito? Descobrir o poder que os capacitaria a enfrentar o desafio do novo século. Quem aqui não experimentou a virada de século? Vários das pessoas que estão aqui, né? E quando a gente estava para chegar no ano 2000, que ia virar o século, houve várias especulações a respeito disso. Pode baixar um pouquinho, Sandra. Houve várias especulações a respeito da virada do século. Vai acabar o mundo, os computadores vão zerar, Jesus vai voltar. Teve gente que se deslocou para passar a virada do ano 2000 em montes, em locais sagrados em Israel, né? Por quê? Porque há toda uma expectativa quando vai virar o século. E na virada do século XIX para o século XX havia uma expectativa: poxa, o que será do evangelho no século futuro? E como nós vamos enfrentar o desafio de sermos cristãos no século XX? Então, esse era o objetivo do curso teológico que o Charles Parham ele implantou e deu o nome de curso Bethel, Seminário Bethel. 40 alunos se matricularam ali para passar um período de 1 ano. O curso era intensivo, eles ficavam internados na escola, não pagavam nada, era tudo gratuito. A moradia, a alimentação era por fé, Deus proveria, era o que eles acreditavam. E lá naquele curso se consistia num treinamento de 1 ano na palavra, na oração e na evangelização. Porque o Charles, ele acreditava que a evangelização era o foco principal do próximo século, no âmbito espiritual. A gente fica pensando hoje, por exemplo, estamos na pandemia. Depois da pandemia, o que é que vai acontecer? Eu acho que quem é espiritual está pensando, qual será o foco espiritual depois de tudo isso? Então, do mesmo jeito, essas pessoas tinham essa preocupação naquele tempo, naquele momento, né? Então, qual era a ordem de Jesus? Está lá em Atos: e recebereis a virtude do Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Mas aos confins da terra, a igreja não tinha chegado. Faltava a América do Sul, América Central, faltavam os países do Oriente. Então os confins da terra não estavam evangelizados, havia um desafio por ser feito. E isso inquietava o coração do Charles Parham. E ele começa a fazer uma série de estudos no livro de Atos. E aquela compreensão do século XIX de que o Espírito Santo estava ligada apenas à santificação começa a mudar na mente dele. Olha como Deus começa a trabalhar a partir de uma pessoa. Aleluia. E ele começa a perceber que a descida do Espírito Santo não é mais apenas uma ação de santificação, mas é uma ferramenta, né? A vinda do Espírito Santo é uma ferramenta
né? É um poder, é uma unção. Por isso ele chamou, né, o batismo com o Espírito Santo como batismo de fogo, porque passa a ser sentido, compreendido como um revestimento, né? É um revestimento para fazer, é um revestimento para realizar a obra. Que obra? O desafio do século 20. E veja como Deus coopera com as nossas projeções, quando a nossa intenção, quando o nosso desejo é realizar a sua obra, né? Veja que qual era o método de estudo que eles utilizavam, né? Primeiro, a oração era primordial. Ele pegou um lugar da mansão que ele alugou, o mais alto possível, e lá ele chamou de torre de oração. Naquela torre de oração, os estudantes, os alunos do curso Betel, teriam que ficar por cerca de 3 horas por dia orando, cada aluno. Eram 40 alunos. Então eles se revezavam e era obrigatório, no mínimo, 3 horas de oração, né? Alguns iam além, passavam a noite toda em oração, né? Então esse era o primeiro dever. O segundo dever era a leitura da palavra. Como eram feitos esses estudos? Eles pegavam um tema da Bíblia, esgotavam todas as citações bíblicas e depois era feita uma apresentação oral. E nessa apresentação oral, né, eles, em atitude de oração, pediam que Deus revelasse a verdade das Escrituras aos que estavam ouvindo aquela apresentação. Tudo mudou quando, no dia 25 de dezembro de 1900, Charles Spurgeon deu uma tarefa para os alunos. Ele pegou o capítulo 2 do livro de Atos e disse: estudem. Eu vou me ausentar do seminário por alguns dias e vocês vão pesquisar, vão relacionar, vão refletir sobre tudo que está escrito do capítulo 2 de Atos, que é a descida do Espírito Santo. Aleluia. E vocês, depois que pesquisaram, vão responder a seguinte pergunta: qual a evidência do batismo com o Espírito Santo? Por que ele fez essa pergunta? Porque várias igrejas na época tinham interpretações diferentes acerca do batismo com o Espírito Santo. Muitas igrejas interpretavam que não havia sinais externos, o batismo era sentido dentro da pessoa. E então ele queria responder essa pergunta e compartilhou com os alunos. Os alunos passaram 3 dias estudando. 3 dias depois, Charles retorna ao seminário e eles vão se apresentar, né? Aleluia. E na apresentação, todos os 40 alunos chegam à seguinte conclusão: a evidência do batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas estranhas. E isso foi uma mudança extraordinária na forma de pensar e compreender o batismo com o Espírito Santo. Aleluia, aleluia, glória a Deus. E isso ficou na mente deles. 2 dias depois, na virada do ano, no dia 1º de janeiro de 1901, que para muitos estudiosos, só no primeiro dia do primeiro ano do novo século é que se pode dizer que o século iniciou. Então, exatamente no dia 1º de janeiro de 1901 começou o século 20. Aleluia! E nesse primeiro dia do ano, os alunos estavam orando fervorosamente. E uma aluna que tinha 18 anos de idade, a Agnes Osman, ela orava intensamente, fervorosamente, até que ela sentiu um impulso, procurou o pastor Charles Spurgeon e disse para ele: pastor,
eu estou sentindo de lhe pedir uma coisa. E o pastor disse: peça. Impõe as mãos sobre a minha cabeça e peça que Deus me envie o Espírito Santo. Aleluia. E o pastor, então, atendendo o pedido da jovem, a Agnes Orsman, ele colocou a mão na cabeça da jovem. Quando ele colocou a mão na cabeça, o Espírito Santo desceu na hora e ela foi batizada com o Espírito Santo e começou a falar em línguas estranhas. Aleluia. Ela começou a falar em várias línguas, porque as línguas estranhas, elas são línguas tanto da linguagem espiritual, que nós falamos com Deus e Satanás não conhece, mas Deus pode também tomar alguém falando em línguas de uma outra nação. E ela passou 3 dias falando em línguas estranhas, né? E um dos alunos de origem tcheca percebeu que um dos dias, quando ela estava falando em línguas estranhas, o idioma que ela falava era o idioma boêmio, de lá da região da Tchecoslováquia. Então o fogo foi acendendo naquela escola, e logo todos os alunos e o professor também receberam o batismo com o Espírito Santo. Aleluia. O que é que eles fazem? Eles viajam pelo noroeste dos Estados Unidos, passam 5 anos pregando, fazendo conferência em igrejas, em cidades, ensinando que a evidência do batismo com o Espírito Santo era o falar em línguas estranhas, estimulando. Aleluia. A irmã a pastora Gesiane está falando em mistério aqui pelo Instagram. Glória a Deus. Eu também entendo que é assim, viu, irmã? Glória a Deus. Então eles visitaram o noroeste dos Estados Unidos, mas havia um carrancismo, havia uma resistência entre as igrejas, e não foi muito bem aceita aquela mensagem, né? Até 1905 eles não tinham conseguido grande resultado, até que em 1905 o pastor Charles Parry, ele muda para a cidade de Houston, no Texas, e lá ele funda outra escola Bethel. E quando ele funda essa escola Bethel, ele recebe um aluno chamado William Seymour. Esse William Seymour era um negro, cego de um olho, afrodescendente e muito pobre. Enfrentava barreiras por conta da questão do racismo nos Estados Unidos. Vocês acompanham que até hoje isso é forte na América. Os protestos que vimos mês passado por conta da violência contra negros, nessa época era muito pior. Mas ele enfrentou tudo e passou a frequentar o seminário. Ali ele aprendeu a doutrina do batismo com o Espírito Santo, com a evidência de falar em línguas estranhas, né? E ele saiu pregando mesmo sem ser batizado com o Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. O que é que acontece? Ao ouvi-lo pregar no Texas, uma senhora o convidou para pregar na província, no estado de Los Angeles. E aí ele viaja para uma igreja, uma comunidade de negros, uma igreja chamada Holiness, que era, a palavra Holiness significa santidade. Essa igreja é uma ramificação da igreja metodista, que seguia os ensinamentos de John Wesley na Inglaterra, e era o John Wesley que ensinava que o Espírito Santo vinha para santificar. Então eles tinham esse conhecimento acerca do Espírito Santo ligado àquela visão do século XIX, que o Espírito Santo estava ligado só sobre a santificação. E ele vai, a primeira noite ele prega, e ele fala com entusiasmo tão grande, mas a pastora da igreja era uma mulher. Ela ficou ofendida com a mensagem de William Seymour, porque achava ela que ela foi tratada como se fosse uma pessoa, um cristão, um obreiro, uma líder inferior. Segundo as palavras de William Seymour, o Espírito Santo dotava o cristão de adicionais, de ferramentas poderosas.
ela ficou ofendida. No segundo dia da conferência que o missionário Seymour estava dando, a pastora trancou a igreja e não permitiu que ele entrasse, porque ela ficou ofendida. Mas 7 pessoas permaneceram do lado de fora da igreja, junto com o pastor Seymour. Pessoas que foram impactadas, pessoas que foram tocadas. Aleluia! Porque o Espírito Santo é assim, ele vem tocando você, ele vem tocando e agindo no seu coração. Aleluia! Ele vem humilde, simples, não é com grandes projeções, não é o nosso potencial intelectual, não é a nossa capacidade, não. Aleluia! Ele vem sobre aquele coração humilde que se abre para ele. Oh, glória a Deus! Talvez você esteja sentindo esse toque do Espírito aí em sua casa, onde você está, e sinta, porque o Espírito quer entrar em você, quer lhe batizar agora. Você que não é batizado, receba aí, aleluia. Você que não é renovado há muito tempo, chore na presença de Deus e fale em mistério de maneira extraordinária. Não se preocupe com nada, entregue o seu coração ao Senhor e seja agora visitado por um poder extraordinário da parte de Deus. E então aquelas irmãs e irmãos que estavam ali com o Seymour do lado de fora, disseram: o jeito que tem, pastor, é a gente orar em uma das casas. E eles se dirigiram para uma casa e começaram a orar ali, pela presença do Espírito Santo. E pasmem, no dia 9 de abril de 1901, todas as 7 pessoas que estavam reunidas naquela casa foram cheias do Espírito Santo e falaram em línguas estranhas, menos o pastor William Seymour. Ele não foi batizado. Deus tem a forma de provar aqueles que são seus. Deus tem uma forma de colocar um espinho na nossa carne, né? Aleluia. Quando eu era novo convertido, eu também pensei assim, porque o Senhor pegou aquela irmã que eu julgava na igreja, que era aprontadora, aleluia, aquela irmã na igreja que eu julgava que não era digna, e batizou com o Espírito Santo, e eu que me achava digno, eu achei um absurdo o Senhor não me batizar. E eu passei um tempo de prova, orando, buscando, pedindo, e Deus, eu ia de uma congregação para outra, eu ouvia falar, Jesus batizou ali, aí eu ia para o culto no outro dia, Jesus batizava lá onde eu estava, né? Porque não é pelo teu merecimento, não é porque você é a rainha da cocada ou é o bambambam, não. O Espírito Santo vem sobre aquele que abre o coração, aleluia. Então abra o seu coração para Ele nessa noite, aleluia. Então William Seymour ainda não foi batizado dessa vez, mas não haveria de durar muito tempo. 3 dias depois, no dia 14 de abril, 4 dias depois, no dia 14 de abril, não, dia 12, 3 dias depois, o pastor William Seymour também foi selado com o batismo com o Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Aí a gente faz um parêntese para entender que o avivamento é um conjunto de acontecimentos. Eu falei aqui na live passada que existem pré-requisitos pelo que se observou na história dos avivamentos, desde o Antigo Testamento, em Josias, em Ezequias, no próprio Moisés, quando descia do monte, a glória de Deus enchia o seu rosto brilhava, aleluia, né? No Novo Testamento e nos outros avivamentos históricos, né? Existem pré-requisitos, alguns deles, como por exemplo, declínio moral e social e espiritual de uma determinada sociedade. É sinal de que Deus vai mandar o seu Espírito, né? Líderes que começam a se despertar e despertar o povo para esse avivamento, anunciando que o avivamento vem. Este é um outro sinal. Manifestação do juízo de Deus. Olha aí, nós que estamos aí na pandemia, olha Deus agindo, fazendo a terra parar, fazendo o capitalismo parar, fazendo a máquina que gera a economia do mundo parar. Olha como Deus pode e faz. Aleluia, glória a Deus, né?
E aí tinha um pastor chamado Frank Barman. Esse cara é fantástico, porque ele ouviu falar do avivamento no país de Gales em 1904, 2 anos antes, mas também no século 20. Falei na semana passada que o século 20 arrebenta com o avivamento no país de Gales. Agora, 2 anos depois, já está nos Estados Unidos. Quem foi o elo de ligação? Frank Barman. Ele escrevia as cartas frequentemente para o pastor Evan Roberts, de lá do país de Gales, e dizia: eu estou sabendo do que Deus está fazendo, ora por nós aqui na América, para que esse vento do avivamento venha sobre nós. E isso é importante. Está aqui o pastor Luciano, a pastora Geisiane, está aqui o Davi de Feira de Santana. É importante que uns oremos pelos outros, para que o avivamento seja pleno e seja para todo o povo de Deus na terra. Tudo bem, pode começar com você aí, hein? Você que está sendo visitado agora, cheio do Espírito, pode começar em você. Mas não será só para você, é para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Amém? Então Frank Barman, ele tinha as informações de Evan Roberts, que respondia as suas cartas, contando como Deus estava agindo e dando algumas orientações, e ele começou a assumir para si o ministério da intercessão por avivamento. Esse homem orou, e orou muito por avivamento, né? Então foi muito importante, até que aqueles 7 irmãos que junto com William Seymour foram batizados, alugaram uma casa velha de madeira no centro de Los Angeles, onde funcionou antigamente uma igreja metodista que havia fechado. E essa casa se transformou em depósito de madeira velha e de cimento. Estava cheia de mofo, cheia de poeira. E eles alugaram um lugar bem pequeno, cabia 30 pessoas. Bem simples, bem humilde, porque não havia dinheiro, não havia recurso. Seymour era um afrodescendente que estava ali sofrendo preconceito, além de ser cego de um olho, e tinha dificuldades. Não havia manutenção, não havia salário, aquele homem vivia por fé, né? Então eles conseguem alugar aquele espaço velho e começaram a se reunir ali para orar. E sabe, aquele depósito de madeira velha, aquele depósito de cimento com a sua poeira, alabacara, abaxuriandereba, torianderebacai, xandarabacai, sei, talabachurianda, alabacai, xuriandereba, surianda, alabachais. Deus começou a movimentar o seu poder dentro daquela casa de madeira velha. Aleluia! Oh, glória a Deus! O Espírito Santo começou a movimentar, os batismos eram espontâneos. Olha, gente, o pastor Seymour era uma pessoa tão simples, tão humilde. Ele chegava atrás de um balcão onde ele usou como púlpito, se ajoelhava, botava 2 caixas de sapato na cabeça para que ninguém o visse e começava a orar. E muitas reuniões ele nem dirigia a palavra. Deus levantava profetas no meio do povo, pessoas que começavam a cantar, a pregar, a falar. As reuniões aconteciam sem a interferência do homem, na maioria das vezes. A sua humildade foi tão grande que ele foi unanimemente reconhecido como líder daquele movimento, que não era uma igreja, era um movimento, né? Até que aquele intercessor, Frank Barman, ele começa a fazer folhetos, panfletos, e distribuía 5.000, 10.000, 50.000, pagava do bolso, ia para a imprensa, fazia os folhetos, distribuía na cidade, contando o que Deus estava fazendo. Não demorou muito para que pessoas começassem a sair de todos os cantos dos Estados Unidos para ir conhecer o que Deus estava fazendo na rua Azusa. Era o endereço, por isso o avivamento da rua Azusa. Rua Azusa 312 era o endereço onde funcionava a igreja.
que não era igreja na época, era só uma reunião. Então, esse movimento se tornou tão intenso ali naquela igreja, que corpo de bombeiro foi acionado várias vezes, porque as pessoas viam fumaça sair do topo do templo. E quando chegavam lá, não havia incêndio nenhum, era a glória de Deus que se manifestava de uma maneira poderosa. A imprensa começou a ir para lá, para falar mal, para criticar, para dizer que os crentes estavam fora de si. Sabe, irmãos, avivamento tem essas coisas, porque o homem natural não conhece as coisas de Deus. O homem natural não consegue discernir o poder de Deus, né? E a gente está vendo aí, como a ciência está sendo questionada nos dias de hoje. O coronavírus só dando nocaute na ciência. E muita gente que não abriu os olhos para Deus está abrindo e percebendo que Deus está acima do conhecimento humano. Glória a Deus. Aleluia. As reuniões eram espirituais, havia curas diárias. Olha, aqueles hinos em línguas estranhas era uma manifestação nunca vista antes. Em nenhum outro avivamento, apenas lá no país de Gales se ouviu essa manifestação, quando as pessoas eram tomadas e começavam a cantar lindas melodias em línguas estranhas. Outros dançavam, bailavam no meio do ambiente. Isso causou reação, é claro, porque aqueles tradicionais começaram a criticar. Olha, o que Deus fez foi tão extraordinário, que um pastor de uma determinada denominação levou sua igreja toda para receber o batismo com o Espírito Santo. E quando ele chegou lá na reunião, um profeta levantou e entregou da parte de Deus uma profecia que ele seria um missionário em terras estrangeiras. Sabe o que aconteceu? Não estou dizendo a ninguém para fazer isso não. Sabe o que aconteceu? Ele fechou a igreja, entregou o povo a William Seymour e foi ser missionário na Índia, ele e a esposa. Olha aí os confins da terra, olha o Espírito Santo do batismo de fogo, que agora não é mais só a santificação, ele é a ferramenta para levarmos a palavra de Deus. Olha como a interpretação das Escrituras. Por isso Jesus disse, examinai as Escrituras. Que música linda, bota aí, pastora. Examinai as Escrituras, né? Porque nelas cuidais ter a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Aleluia. Olha, o povo afluía de todos os lugares, missionários da Índia, missionários das ilhas oceânicas, missionários da África, atravessavam o continente. Aleluia, isso é fantástico. Oh glória, eu estou sentindo aqui um arrepio, não é no corpo, não é na alma. Eles viajavam meses de navio, era como atravessar do Brasil para a Europa, do Brasil para Portugal, para a Espanha, de navio, meses na embarcação. Para quê? Para ir ver o que Deus estava fazendo na Rua Azusa. Aleluia. E o que aconteceu? 2 pastores estiveram ali que são muito conhecidos de nós aqui no Brasil. Quem? Daniel Berg e Gunnar Vigre. 2 suecos, porque foram para lá canadenses, suecos, foram para lá pessoas da Europa toda, da Bélgica, de outros países, da Alemanha, lá da Tchecoslováquia, da Boêmia, foram pessoas de vários lugares. Aleluia. Eu estou sentindo que Deus começa a falar com pessoas aqui. Eu estou sentindo que Deus começa a tocar e chamar e queimar e fazer arder e abrasar o coração de pessoas aqui por amor a Cristo, que serão capazes de entregar a sua vida integralmente ao ministério. Aleluia. Daniel Berg e Gunnar Vigre vão para a Rua Azusa, recebem o batismo com o Espírito Santo. E uma profeta se levanta e diz para eles: vocês irão pregar a palavra de Deus num lugar chamado Belém. E eles vão procurar no mapa, que lugar é esse chamado Belém? E o Belém era aqui no norte do Brasil.
Imediatamente, 2 anos depois, eles viajam para o Brasil. Em 1910, eles iniciam a Assembleia de Deus no Brasil, que na época era chamada Missão da Fé Apostólica, porque esse era o nome da missão da Rua Azusa, Missão da Fé Apostólica, que era o nome de um jornal aonde o Frank Barham divulgava as notícias do avivamento, e aí virou Missão da Fé Apostólica. Glória a Deus. E aí surgiu não só a Assembleia de Deus, a igreja quadrangular, várias igrejas. O pentecostalismo nasce ali. Nos Estados Unidos, por exemplo, quase que a cada 2, 3 dias nascia uma congregação com essa mesma mensagem de avivamento. Várias igrejas se formaram ao longo dos Estados Unidos, e no futuro todas essas congregações pentecostais, elas se agregaram sobre o quê? As Assembleias de Deus nos Estados Unidos. Aí nasce as Assembleias de Deus, que em 1914 se transforma não mais agora em movimento, mas já era uma igreja institucionalizada. Aleluia. Então veja que é ali, naquela casa de madeira, que nasce essa grande igreja. Mas não só ela, várias igrejas, várias denominações, vários homens de Deus que saem pelo mundo afora, que vão para outros países e iniciam trabalhos extraordinários e espetaculares. Aleluia, glória a Deus. Gente, Los Angeles foi um lugar escolhido por Deus. Porto Seguro, já existem pessoas dizendo que pode ser também um lugar escolhido, por ter sido um lugar do descobrimento, por aqui ser um lugar da confluência de pessoas de vários lugares. Los Angeles era o estado americano que mais tinha a presença de estrangeiros. Olha, tudo que é tipo de igreja e de religião tinha lá em Los Angeles. E é lá, no meio dessa confusão eclesiástica toda, que Deus disse: é aqui, porque daqui vai sair gente para o mundo todo para pregar o meu evangelho. Aleluia, glória a Deus. Será que Deus escolheu esse lugar aí onde você está? O ESC, aí Luiz Eduardo Magalhães, no oeste do estado, próximo à capital federal. Vocês aí de Lauro de Freitas, aí na região metropolitana de Salvador. Será que é o estado da Bahia? Porque muitos profetas se levantam no mundo todo dizendo que a bola da vez do avivamento será o Brasil. E eu quero dizer para você, eu quero fazer parte disso, eu quero estar no meio disso, eu quero fazer parte, eu quero que Deus faça em mim também uma tocha, junto com os demais, para levar essa mensagem de transformação às pessoas. Aleluia, glória a Deus. Olha, a coisa em Los Angeles era tão grande que ela passou a ser chamada a Jerusalém americana. Aleluia, oh glória. Los Angeles ficou conhecida como a Jerusalém americana, porque assim como os discípulos ficaram em Jerusalém até serem revestidos do poder de Deus e aí saíram pregando o mundo todo, assim também de Los Angeles Deus proporcionou um avivamento de repercussão mundial. Aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus. Eu creio, meu irmão, minha irmã, de que Deus vai fazer algo assim. Sabe, a minha expectativa do pós-pandemia é um poderoso avivamento que Deus vai trazer na face da terra. E esse avivamento não vai, na minha opinião, na minha percepção, não vai se restringir a um país. Ele vai queimar o coração das pessoas em redor do globo terrestre. Aleluia. Quem crê comigo, glorifique o nome do Senhor Jesus. Exalte a Ele e peça para Ele mandar o precioso avivamento. Aleluia. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, qual a característica do avivamento da Rua Azusa? 3. Eu posso aqui trazer para vocês, que é comum a todo avivamento. Primeiro, imperfeição. O avivamento não é perfeito, porque aonde está o ser humano há imperfeição. Aleluia. Alguém vai fanatizar? Vai. Alguém vai exagerar? Vai. Alguém vai extrapolar? Vai. Mas isso não retira o mérito do que o avivamento pode fazer. E tiveram problemas. Algumas pessoas entraram por um caminho diferente, mas não tirou o brilho. Aleluia. E não tirou
o efeito, o impacto que nós até hoje recebemos. Aleluia. No próximo sábado eu vou falar do avivamento no século 4, no século 15, eu quero no século 14, no século 15, eu quero ver se eu chego nos moráveis, porque é uma coisa espetacular o que os moráveis experimentaram. A gente vai falar sobre o avivamento entre eles na próxima live. E no final eu vou falar do avivamento nos Estados Unidos e na Inglaterra, do período de George Whitefield e do John Wesley. Mas hoje eu quero dizer para você que uma das características é a imperfeição. A imperfeição faz parte. Uma segunda característica foi a oposição, porque a imprensa, a mídia e muitas igrejas tradicionais se opuseram ao avivamento. E olha, se prepare, porque alguém pode se opor. Alguém pode taxar você de louco, de fanático, né? Mas eu quero lhe dizer uma coisa: o avivamento vem com a própria lógica dele, do Senhor, do Deus. Deus não é um ser ilógico. Deus opera segundo uma lógica própria dele. Aleluia. Ele é Deus, ele é Senhor. Amém? Oh, glória ao nome do Senhor. Então a oposição virá, mas uma outra característica do avivamento é o domínio do Espírito Santo. O Espírito Santo não dividirá com ninguém a sua glória. É Ele quem domina o movimento de avivamento. É Ele, é o Espírito Santo quem domina, quem constrange, quem mobiliza, quem vocaciona, quem chama, quem faz pessoas abandonarem os seus projetos particulares de vida para assumirem a vida da fé por uma mensagem, por amor a Cristo, aquele que morreu por nós. É só por causa dele. Aleluia, glória a Deus. Sabe, irmãos, o fogo se alastrou pelos Estados Unidos, gerou várias congregações, no que se transformou numa união de igrejas chamadas Assembleias de Deus, né, nos Estados Unidos. Mas eu quero aqui no finalzinho, que eu quero ouvir ainda um pouquinho dessa canção, dessas canções lindas, e orar por você e com você. Mas para finalizar aqui, eu quero falar de 3 coisas importantes. Primeiro, é que, na opinião de John Wesley, a primeira bênção é a salvação. Eu falei isso no início. O Espírito Santo tinha um papel santificador. É a segunda bênção que eles chamam. Mas Charles Spurgeon descobriu, pela unção do Espírito, que há uma terceira bênção, o batismo de fogo, onde o Espírito Santo é uma ferramenta. Oh, glória! Se os ensinamentos de John Wesley serviram para o século XIX, os ensinamentos de Spurgeon serviram para o século XX, agora no XXI, o Espírito Santo virá com que poder? Com que unção? Com que ferramenta? Com que objetivo? Com que papel? Acho que essa é uma resposta que nós precisamos buscar. Porque quando nós descobrimos aqui vem o Espírito Santo no tempo que se chama hoje, aleluia, ele vai se derramar, se manifestar, porque nós já saberemos com coerência o que nós precisamos fazer quando vier o avivamento sobre nós. E daí a importância de se pesquisar a palavra. Oh, glória! Aí a importância de se ler a Bíblia, porque é lendo a Bíblia que nós vamos descobrir os desígnios de Deus. Aleluia! Por isso que Jesus foi tão enfático em dizer: errais em não conhecer as Escrituras. Então eu lhe convido, meu irmão, a mergulhar na palavra, a ler, a pesquisar, a se aprofundar, para conhecer os mistérios, para conhecer os desígnios de Deus. Aleluia! Porque agora, no século 21, o avivamento virá. Eu tenho uma forte convicção, eu tenho uma forte certeza. A que virá o avivamento? Vamos pedir a Deus que nos revele. Amém?
Que Deus abençoe meu irmão, minha irmã. Agora eu quero orar por você e com você. E depois que eu orar, você ainda vai ficar se deliciando. Tá na companhia de alguém? Procure um lugar mais tranquilo. Tá bem, tá em sua casa? Fique em paz, porque o Espírito Santo vai descer aí. Você vai receber. Alguém não é batizado com o Espírito Santo? Vai receber aí agora. Glória. Aleluia. Daqui o pastor Luciano, avivamento no útero da nação. Glória a Deus. Aleluia. Para sarar a nação. Uma nação afetada pela corrupção, pelo mal, hein? Olha aí Deus começando a desenrolar o rolo. Glória a Deus. Amém, irmãos? Então vamos orar pela presença do Espírito. Agora se ligue com os céus aí, esqueça tudo. Vamos entrar na direção do Espírito agora. Glória. Deus, aleluia. Espírito Santo, nós te amamos, Espírito Santo. Espírito Santo, nós te queremos, nós te ansiamos. Espírito Santo, por amor a Cristo, vem. Espírito Santo, por amor a Cristo, agora batiza quem não é batizado. Espírito Santo, por amor a Cristo, agora renova esse cristão, agora com poder, com fogo, dá a ferramenta, dá os dons espirituais. Olha Deus distribuindo agora, eu sinto o Espírito Santo distribuindo agora dons de cura sobre a sua vida. Eu sinto o Espírito Santo dando dons de visões agora, revelações, dom de profetizar, aleluia. Vem Espírito Santo, por amor a Cristo. Vem por amor a Cristo e entra agora. Batiza, renova, enche. Deixa Deus entrar no seu coração. Onde você estiver, sinta a presença do Espírito Santo. Aí agora, na sua vida. A palavra agora é do Espírito Santo. Onde você está, se sentir, se falar, pode entregar aí, escreva. Eu vi uma bola de fogo aqui cair do céu, na sua direção. Receba. Show. Espírito Santo, eu te amo, Espírito Santo, eu te amo. Aleluia. Dribe shende de bica, shurianda laba, sheida bacalaba shurianda de bacai. Receba. Toca xandere baca, suri, quere bacalaba shurianda baca. Aleluia. Tuca, Shuriambese, Halabashá, Turrabalabacá, Shurianderebacá, Xanderibala, Ribalabacarabe, Shurianderebeque, Shundelebeca,
Está aqui a irmã Suênia. Deus manda uma unção de cura sobre a vida da pequena Yasmin. De calabachurianda labacás. Oh glória! Dura balabacara bachurianda lebacás. Chante calabachurianda labachurias. Aleluia. Oh glória! Oh, o amor mais seguro do mundo. De cacalabachuriandalás. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Jesus. Oh, riba, se, shuri, te calabachuriandalabachá. Tripa, suriandelibacai, chutei calabachurianda. Olha Deus entregando aqui dons de revelação, revelação de sonhos, discernimento de espírito, te calabachanderebacás, trebalabachuriandalabachás, te candalabachuriandalás. Aleluia. Senhor, visita a pequena Yasmin agora, pelo teu poder. Cremos. Já foi enviada a palavra de cura. Aleluia. Ori balabacanda rabachurianda lebacá. Sita labasanda labachuria. Triba labacala bachurianda las. Glória a Deus. Aleluia. Oh glória. Deus poderoso, eu estou sentindo Deus agindo aí. Olha como um vento veemente e impetuoso, como um rio cristalino que corre, águas tranquilas que desce do trono de Deus sobre sua vida. Fogo, fogo de poder, de unção, Pentecostes, línguas como que de fogo, unção e autoridades, arrebatamento de espírito, de calabachurianda labacá, profecias, línguas estranhas como que de fogo. Espírito Santo, vem, vem, ele vem. Aleluia. Oh, rabacarabachurianda lá. Ele vem, vem sobre você, sobre sua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Que bom, tá bom demais aqui, tá bom? Deus abençoe. Hoje começamos um jejum meia-noite por avivamento. Pode entrar, entre na campanha até meio-dia de domingo. Tire alguns momentos de oração. Você vai receber uma carga de poder extraordinária e vai orar por avivamento. Que comece por aqui pelo Brasil, que comece, mas que vá a todo mundo. Aleluia, amém? Tome posse dessa palavra e sejam todos abençoados. Obrigado por você estar aqui conosco. Deus tem coisas para você no próximo sábado, hein? Vamos falar dos morávios. Vamos começar lá na Inglaterra e vamos parar na Boemia e vamos ver como que Deus faz os links, faz as conexões. Deus tem conexões feitas aqui hoje com você. Você entra na rota do avivamento agora, porque Deus te colocou nessa rota. Em nome de Jesus, eu quero abençoar você. Tenha uma excelente noite, um excelente domingo. Que brasas de fogo caiam sobre sua vida e lhe transformem e leve para um lugar melhor, para um outro nível, para um outro patamar, em nome de Jesus, amém. A live vai ficar no perfil da igreja, você pode assistir completamente, qualquer momento, tá bom? Um abraço, Deus abençoe, em nome de Jesus.